Bem-vindos a mais uma edição, a sexta edição do ciclo do webinar subordinado ao tema Transformação Digital na Saúde. Um evento que tem sido organizado cooperativamente entre a APA e a SPMS, a quem aproveito desde já para endereçar felicidades ao novo elenco governativo e, portanto, de quem temos elevadas expectativas de continuar a fazer o trabalho que a SPMS tem vindo a desenvolver na saúde. Comigo vai estar Joana Luís a moderar a sessão, também por parte da SPMS. Eu estou a representar naturalmente a APA e o tema deste mês não podia ser mais a propósito, infelizmente, digamos assim, porque vamos falar de medicina personalizada, vamos discutir a colaboração de cuidados, no fundo, ao longo do contínuo de cuidados por parte dos profissionais de saúde e muito relevante nestas duas dimensões, digamos assim, que seriam o tema da sessão de hoje, o impacto que elas têm ao nível da segurança, portanto, todo o espaço cibernético, digamos assim, e a privacidade, portanto, ao nível do contexto mais alargado do RGPD e dos conflitos que estão associados e que são discutidos pela nossa sociedade e que emergem da necessidade de personalizarmos os nossos cuidados e de termos uma colaboração cada vez mais contínua ao longo dessa prestação. É um tema que está na ordem do dia e portanto, super atual, digamos assim. Temos assistido na comunicação social a quase os pedidos por parte da investigação, por parte da epidemiologia, para a inovação, no acesso à informação, por parte das autarquias, na exigência do acesso aos dados, podermos trabalhar essa informação em prol de prestar melhores cuidados, em prol dessa informação servir de forma colaborativa quem está na primeira linha. E, portanto, por outro lado, também temos assistido às questões que sobressaem, por exemplo, com a famosa app Covid, que coloca, ou que leva à discussão a privacidade e os nefastos eventos com os ciberataques que temos conhecido, infelizmente também em muitos hospitais por esse mundo fora. Para esta sessão temos uma excelente oradora, com muita experiência, a Sandra Mateus, está atualmente a liderar a área comercial da saúde na Microsoft, mas é uma pessoa já com uma longuíssima experiência na área das tecnologias de informação, portanto, muito especializada em projetos de transformação digital, não só na saúde, mas também noutras áreas, portanto, desenvolveu projetos em Portugal, no Brasil, portanto, noutros países, em nome da Accenture, da Glint, da GFI, portanto, com muita experiência e em nome também da Microsoft e da vasta experiência e dos projetos e produtos que a Microsoft desenvolve, que irá partilhar a sua experiência nesta sessão. Antes de lhe passar a palavra, queria só partilhar convosco que vamos ter esta sessão em live streaming no Facebook, portanto no canal da APA, e vamos também ter aqui um bocadinho de interação e eu convidava-vos para, vão ver já de seguida o código no Mentimeter e podem fazê-lo via web ou através do vosso telemóvel, da app, no código 715031, mas vão ver já de seguida, e vamos colocar duas ou três questões que gostávamos que pudessem interagir e no final a minha colega Joana iria comentar os resultados e partilhar com todos os resultados das respostas a essas questões que iríamos colocar. Sem mais, passava já a palavra à Sandra Mateus, que agradeço ter aceito o convite e agradeço também à Microsoft e passo desde já a palavra. Obrigada a todos e muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer à APA pelo convite e à Joana Luís e ao Carlos Sousa pela moderação e ao Miguel da APA que também nos acompanha e aproveitar também este momento que estão presentes neste webinar profissionais do setor da saúde para agradecer publicamente mais uma vez, como temos visto nas últimas semanas a acontecer, por aquilo que tem sido o trabalho muito valioso nos últimos tempos do Sistema Nacional de Saúde e de todos os profissionais de saúde à volta da luta do Covid e que tem sido a nossa grande preocupação nos últimos tempos. Eu vou partilhar agora a apresentação que vai estar de suporte a este webinar e que nos permitirá então seguir com as ideias que trago para partilhar convosco. Um minuto, começar desde o início.
Peço desculpa, que estava no fim da apresentação, vou começar de início. Como dizia há pouco na apresentação, eu sou a Sandra Mateus, sou líder da área da saúde dentro da Microsoft e tenho aqui os meus contactos no LinkedIn, ficam aqui disponíveis para conexão. Vou começar por vos falar um pouco daquilo que são as grandes tendências que nos têm levado a todos a discutir cada vez mais o tema da transformação digital na saúde. E falamos aqui de tendências que temos visto a serem muito visíveis, que temos visto muito visíveis nos últimos anos, e começamos, por exemplo, com a parte das tecnologias emergentes. Temas como inteligência artificial não são temas novos, sabemos que têm várias dezenas de anos, mas o que aconteceu nos últimos anos é que tornou-se muito barato trabalhar grandes quantidades de dados e, ao mesmo tempo, também recolher essas quantidades de dados. E, portanto, também no setor da saúde, onde existem grandes quantidades de informação e de dados, torna-se cada vez mais emergente e mais importante tratar esses dados e daí tirar resultados que nos possam ajudar no dia-a-dia. O envelhecimento da população tem sido também uma das tendências muito fortes no setor da saúde. Temos consciência de que estamos todos a tornar-nos uma população mais envelhecida e que isso implica também outro tipo de pressão naquilo que é os cuidados de saúde que prestamos à nossa população. Não é caso único o setor da saúde, mas prevê-se que neste setor, até 2030, haja uma falta grande de profissionais qualificados. Aliás, este estudo que aqui refiro fala em 14 milhões de profissionais qualificados para o setor da saúde até 2030 e que também nos traz uma grande preocupação e uma grande pressão sobre este setor. Falava há pouco o Carlos sobre os temas da segurança e da privacidade, é claramente uma das áreas de maior preocupação mundial, não só no setor da saúde, em todos os setores, mas no setor da saúde tem-se assistido a um crescimento grande, porque são dados muito apetecíveis e muito importantes e muito valiosos para os cibercriminosos e, portanto, tem-se sentido também aqui uma grande pressão. E, não menos importante, aquilo que são as expectativas dos pacientes e dos cidadãos à volta dos cuidados de saúde e daquilo que é a sua experiência junto dos cuidados de saúde, nomeadamente como coisas que vemos serem possíveis noutros setores, como o caso do comércio ou do retalho, de ter toda a nossa informação integrada e disponível numa única base. E essa expectativa e exigência dos pacientes começa também e gera bastante pressão no sistema. Estas são tendências que temos visto nos últimos anos. Nos últimos 2-3 meses, tudo isto se agravou com o Covid-19 e, portanto, qualquer uma destas tendências tornou-se ainda mais importante, seja para usar tecnologias inovadoras para encontrar uma vacina, seja a falta de profissionais de saúde, seja o risco das populações mais envelhecidas e também a expectativa dos pacientes e dos cidadãos naquilo que são a resposta dos cuidados de saúde a uma crise como esta. Estas tendências e esta situação leva-nos a pensar e a defender que estamos cada vez mais perante um novo normal. Um novo normal que vai de um processo que consideramos até agora ou até um passado recente reativo, desconectado e cíclico, que passava por eu dirigir-me, qualquer um dos pacientes dirigir-se a um cuidado de saúde quando se tinha sintomas, receber o seu tratamento, recuperar e depois só voltar a ter essa interação quando voltasse a ter qualquer outro sintoma. E o que temos visto a acontecer para já e o que estas forças implicam é passarmos a ter um processo digital que é cada vez mais contínuo, cada vez mais colaborativo e que tem uma abordagem mais centrada nos cuidados preventivos ao invés dos curativos. E isto implica tratamentos personalizados, monitorização remota de doentes, proatividade em planos de saúde, utilização e integração
com meios digitais, como é o caso do relógio que eu estou a usar, e, portanto, a conectividade que existe já em grupos de doentes com doenças crónicas, por exemplo, e que permitem este ciclo de contínuo de digital health, de saúde digital, que leva para, acreditamos todos, para uma visão mais preventiva e com isso tudo maior saúde. Este digital health traz desafios e esses desafios têm 3 grandes pilares para nós. O primeiro passa essencialmente pela promoção dos cuidados personalizados. E promover cuidados personalizados passa por fornecer a cada paciente cada vez mais experiências digitais personalizadas, muito à semelhança daquilo que acontece com outros serviços disponíveis, mas também de utilizar todos os meios disponíveis para que esses cuidados sejam prestados tendo em conta o meu histórico como cidadão, como doente, como paciente, e não apenas os sintomas que eu sinto naquele momento. E isto traz uma grande exigência do ponto de vista de informação, e daí ser um desafio digital, desta agregação de informação e disponibilização dessa informação quando está disponível, não só da minha informação pessoal, mas de outra informação que ajuda a ter para mim um cuidado personalizado. Existe um outro desafio, um outro pilar de desafio que tem a ver com a capacitação das equipas de cuidados de saúde e que não só pela escassez desses recursos, mas também pelos tempos e pela exigência do trabalho associado, precisam cada vez mais de ter ao seu dispor, de forma fácil e rápida, informação que permita tratar os seus doentes da forma mais acelerada possível e com isso ter acesso à informação que tem que estar disponível, quer individual, quer de grupos de pacientes e ao mesmo tempo dos recursos que estão disponíveis para um determinado tratamento ou um determinado diagnóstico. E fazendo isto independentemente da distância física entre as pessoas e da sua especialização. Não menos importante e que está latente a isto que são o desafio digital de cada um destes temas, estão obviamente os temas todos da segurança e da privacidade. É cada vez mais importante e é exigido também todos os dias que as instituições de saúde tenham um papel muito relevante naquilo que é a proteção dos nossos dados de saúde, que atuem de acordo com aquilo que são os regulamentos de compliance e de proteção de dados a que estamos todos obrigados, que nos protejam a nós e aos nossos dados daquilo que são ameaças internas e externas e que garantam que os processos garantem essa mesma proteção. Entrando aqui um pouco mais em detalhe do que são cada um destes desafios e começando aqui pelos cuidados personalizados, trago-vos aqui aquilo que é a jornada de experiência de um paciente. Essa jornada é uma jornada que pode ser vista e que já foi vista muitas vezes para o comércio e para outros setores e que começamos também agora muito a ver naquilo que é os cuidados de saúde. E é fácil, olhando para esta jornada, perceber que existem variadíssimos pontos de contacto e de interação entre um determinado paciente e os cuidados de saúde, que são pontos digitais ou que podem ser pontos digitais, seja antes de uma visita ou antes de uma consulta, e aí pode ser desde pesquisa, desde alguma triagem remota que eu possa estar a fazer, desde eu procurar o médico que me parece mais adequado para aquilo que eu estou à procura, fazer toda a marcação ou até algum despiste de sintomas utilizando assistentes virtuais. Após essa visita, após essa consulta, toda a parte de diagnóstico e tratamento tem também uma grande base digital ou começa a ter uma grande base digital, seja pela prescrição médica que já funciona em grande parte do país sem papel e que já usamos meios digitais para o acontecer, mas também a forma como eu já recebo
todas as análises de forma digital, consigo fazer ou quero conseguir fazer depois uma consulta de diagnóstico, também pode ser ela remota, receber os meus planos de tratamento e depois quando passamos para o follow-up, aquilo que vem a seguir, tudo o que é a monitorização remota para cuidados mais continuados e doenças crónicas, como eu ter acesso a tudo o que é o histórico do meu processo, receber os meus reminders de follow-up que tenho que fazer ou toda a minha gestão mais de saúde. E é fácil aqui identificarmos pontos de contacto digitais e que têm, obviamente, os seus desafios. Falando aqui de cuidados personalizados, contar-vos 3 histórias que ilustram o que são este tipo de contactos personalizados. Começar por falar aqui daquilo que são os assistentes virtuais e que são chamados de bots. Nós em Portugal, a Microsoft também está a trabalhar com algumas organizações para disponibilizar este tipo de tecnologia. O exemplo que aqui vos trago é da Aurora Healthcare, que é uma instituição americana sem fins lucrativos e que tem 15 hospitais e que desenvolveu com a Microsoft um bot, um assistente virtual que faz de symptom checker, ou seja, verifica um conjunto de sintomas através de uma conversa com o paciente e simultaneamente tem um mecanismo, tem uma tecnologia de localização que permite, no caso de ser preciso um socorro ou alguma assistência local àquele paciente, ser facilmente encontrada a morada desse paciente. Isto obviamente trouxe para a Aurora Healthcare um alívio significativo naquilo que são as primeiras interações em casos de urgência ou às vezes em casos que não são assim tão urgentes, mas que exigem cuidado médico. Este é o tipo de tecnologia que vemos ter muito avanço. Existem também vários exemplos pelo mundo de bots para diagnosticar sintomas de Covid-19 e, como eu dizia há pouco, estamos a trabalhar com algumas organizações em Portugal para termos alguma desta tecnologia disponível muito em breve. O próximo exemplo que vos trago é um exemplo português, do Hospital da Covilhã, em conjunto com um parceiro da Microsoft, que é a Opcare. A Opcare é uma empresa portuguesa, mas é um parceiro internacional da Microsoft, que desenvolveu uma aplicação para monitorização remota de pacientes que sofrem de doença cardíaca. E basicamente, convido-vos a todos a visitar o site da Opcare, onde podem encontrar a reportagem feita pela SIC a este caso do Hospital da Covilhã, em que os pacientes que sofrem de doença cardíaca têm uma plataforma na qual registram diariamente, ou de acordo com o seu plano de tratamento, os seus indicadores, e isto permitiu ao Hospital da Covilhã detectar mais cedo possíveis descompensações, prevenir hospitalizações, reduzir os custos de algumas consultas e, ao mesmo tempo, se for necessário, esta solução da Opcare também faz consultas por vídeo com os médicos do hospital, ajudando assim naquilo que é o tratamento continuado destes pacientes. E vamos assistindo também cada vez mais às necessidades, também por via desta situação do Covid, porque há necessidade de ter videoconsultas, tendo em conta que não só para manter algum distanciamento social e a proteção quer das equipas de saúde, quer dos próprios pacientes, mas também para acelerar o tempo das consultas, do ponto de vista o número de consultas tratadas e para recuperar algum daquele backlog que ficou dos últimos meses. O terceiro exemplo que vos trago de cuidado personalizado usando tecnologia é um exemplo italiano. O INEL é uma instituição também sem fins lucrativos que procura a redução dos acidentes de trabalho e a redução do tempo de recuperação e do impacto dos acidentes de trabalho na vida dos trabalhadores.
e fez uma parceria em conjunto com a Microsoft e com a universidade, onde desenvolveram um estudo, e não só um estudo, que estão a aplicar na vida, no dia a dia, em que para cada tipo de lesão tem uma análise de quais são os exercícios de fisioterapia que melhor respondem àquela lesão. E vão monitorizando os ciclos de fisioterapia de cada um destes trabalhadores e vão a cada um dos ciclos percebendo os efeitos que vão tendo e adequando o tratamento, tendo em conta o histórico de todos os tratamentos que foram feitos no passado. E, portanto, é outro exemplo de como, com base numa informação mais lata, consigo ir tratando um determinado caso com uma personalização nesse mesmo tratamento. Avançando um pouco mais sobre aquilo que é a capacitação das equipas de cuidados de saúde, nós temos todos consciência de que estão sempre sobre um determinado desafio, naquilo que é um ambiente já por si muito complexo e que se tornou agora nos últimos tempos ainda muito mais complexo, quer seja para os médicos que necessitam de estar ligados e conectados com pessoas e com informação, quer nas suas equipas mais diretas, quer nos sistemas de saúde, quer depois em tudo o que são as suas participações em outro tipo de equipas multidisciplinares e que o precisam de fazer com mobilidade e sempre com informação sempre disponível e com comunicação sempre disponível. Falamos também dos corpos da parte da enfermagem, que tem uma grande responsabilidade por orquestrar também aquilo que são os recursos disponíveis, toda a parte burocrática dos processos e do workflow e o acesso também rápido a outros cuidados, a outras equipas de cuidados de saúde, bem como a informação dos pacientes. Temos tudo que é a administração das unidades de saúde e aqui há muitas necessidades de informação que necessita de ser transmitida a toda a população de uma determinada instituição hospitalar e que tem que ser conhecida no momento. E essa é uma grande responsabilidade da administração, nomeadamente quando estamos em situações de crise como agora, mas não só, em que podem ter que ser dadas informações diferentes e indicações diferentes de como atuar a cada hora ou a cada par de horas e, portanto, ter estes canais digitais de comunicação para chegar às pessoas independentemente de onde elas se encontram e do que estão a fazer. E depois temos os profissionais da IT que aparecem, que têm muita relevância em todos estes desafios digitais, obviamente, acima de tudo garantindo não só a operacionalização dos sistemas, mas também que tudo está seguro e tudo está compliant com aquilo que são os estándares a que estão obrigadas as organizações de saúde. Dar-vos aqui também 3 exemplos, todos eles em Portugal. Um dos exemplos, este primeiro exemplo que vos trago aqui tem a ver com esta gestão de recursos e esta capacidade que temos todos que ter de gerir melhor os recursos à nossa disposição, nomeadamente em situações como esta que vivemos recentemente, mas eu diria que em todas as situações. A Microsoft, em conjunto com a Shift Consulting, desenvolveu para uma instituição de saúde no norte do país uma aplicação num muito curto espaço de tempo que permitiu aos profissionais daquele centro hospitalar agendar as suas refeições nas cantinas e nas cafetarias. Esta aplicação não só permitia fazer essa gestão, como garantir que só estavam inscritas para fazer as suas refeições naquele intervalo as pessoas que efetivamente, os colaboradores que efetivamente tinham feito a marcação e que atingiam a capacidade máxima daquele espaço, garantindo o distanciamento social. Portanto, estes ecrãs que vos trago aqui, que acredito que não consigam ver, são ilustrativos, mas indicam não só a ementa, como dizem os slots a cada meia hora que eu posso selecionar para tomar a minha refeição, sendo que quando está a vermelho significa que a capacidade máxima do espaço, garantindo as normas
de segurança que permite a cada colaborador estar seguro e sentir-se seguro. A vermelho diz que aquele horário já está tomado, a amarelo que já está quase completo e a verde que ainda tem capacidade. E depois, isto é tudo feito via smartphone, basta chegar à porta da cafetaria ou da cantina e mostrar que o meu ecrã está verde porque está na hora que efetivamente eu marquei. E estou a falar aqui de uma aplicação para gerir cantinas e cafetarias, mas isto pode ser utilizado e é fácil de imaginar que isto pode ser utilizado para gerir qualquer recurso dentro de uma organização hospitalar. Um outro exemplo que vos trago também de um hospital português, um grande hospital português que usou a ferramenta Teams da Microsoft para, durante a situação do Covid e os períodos mais críticos, garantir que a comunicação entre o pessoal que estava dentro dos cuidados intensivos e as equipas que estavam fora dos cuidados intensivos, havia comunicação sem que fosse preciso que, se era preciso um cardiologista ou um neurologista, que ele tivesse que entrar nos cuidados intensivos com todo o tempo e todo o procedimento que é preciso para fazer esse tipo de trabalho. E deixo-vos aqui ilustrado um exemplo do que pode ser este tipo de colaboração e de produtividade, que estando à distância conseguem partilhar exames, fazer anotações nesses exames e decidir um diagnóstico e uma linha de tratamento com base nesta conversa, sem que seja preciso movimentar. Em si, isto traz, obviamente, cuidados mais rápidos e traz também segurança, colaboração e produtividade para as equipas. Em baixo estão também duas imagens daquilo que é a utilização desta mesma ferramenta num contexto de mobilidade e usando o telemóvel para tirar fotografias e pedir opiniões sobre um determinado sintoma ou um determinado diagnóstico. Paralelamente, e falava há pouco na necessidade de comunicação para grandes audiências, durante esta situação do Covid em Portugal, tivemos várias entidades regionais que usaram a ferramenta da Microsoft, o Teams, para não só terem as suas reuniões de board remotamente, cada um no conforto da sua casa ou onde estivesse deslocado, mas também para disseminar informação para todas as pessoas que trabalham dentro de um hospital e, portanto, tendo presente que todos têm acesso a esta tecnologia, era fácil em horas ou em minutos de disseminar informação que era absolutamente essencial, de indicações de procedimentos médicos que tinham que passar a ser cumpridos nas próximas horas para se garantir o cumprimento e a proteção de todos, não só dos pacientes, como obviamente dos cuidados de saúde. São 3 exemplos portugueses e de utilização de tecnologia, utilização do digital para capacitar as equipas de saúde a fazerem mais e melhor o seu trabalho e que são obviamente muito valorizados neste contexto de distanciamento social, mas que são muito valiosos também para a continuidade e o crescimento do digital no setor da saúde. Falando aqui um pouquinho do que é segurança e privacidade, efetivamente nós estamos num contexto em que a segurança e a privacidade são cada vez mais um problema dentro do setor da saúde e muito tem a ver com a complexa rede que está à volta do setor da saúde, seja por temas de phishing, seja por temas de coordenação e planeamento, ou seja, a integração que é preciso garantir entre uma determinada unidade de saúde e todos os intervenientes à volta, sejam laboratórios, sejam clínicas de radiologia, sejam farmácias, sejam seguradoras, faz com que muitos dos dados que são dados considerados pessoais e dados de saúde circulem entre várias entidades, abrindo aqui pontos de vulnerabilidade. Não ajuda para este tópico, obviamente, não ajuda o facto de os pacientes cada vez mais preferirem o contacto pelo digital e, portanto, preferirem não só por telefone, como receber informação por e-mail e aceder a ferramentas digitais para fazer
marcações e etc. E isto são tudo pontos de vulnerabilidade que temos que ter em atenção quando falamos de segurança e de privacidade no setor da saúde. A Microsoft tem um conjunto muito alargado de soluções para dar resposta a isto. Gostamos de referir que existem um conjunto de blocos que devem sequencialmente ser verificados para garantir a segurança e a privacidade. Nomeadamente, começar por assegurar a segurança naquilo que são as minhas redes, aquilo que são as minhas aplicações e aquilo que são os meus equipamentos, e equipamentos aqui podem ser equipamentos desktop, servidores, mas também os telemóveis que têm acesso à informação. Passar por aquilo que é o acesso condicionado, e isso passa por garantir que só tem acesso a quem deve ter acesso, e quem deve ter acesso tem acesso a essa informação, e também incluímos aqui todos os mecanismos à volta da proteção para o roubo de credenciais, que é um dos grandes pontos de ataques dos cibercriminosos. Ter um conhecimento dos riscos, portanto aceder àquilo que são os riscos e conhecê-los e atuar perante esses riscos, ter uma visão de transparência e de responsabilização pelos dados, ou seja, tornar transparente que é fácil saber quem acedeu a quê, em que momento, e paralelamente garantir que temos continuidade de negócio assegurada. O que é que isto quer dizer? Que estamos protegidos todos os dias, não só para ataques de cibersegurança, como uma continuidade de negócio perante um desastre natural ou uma crise que possa acontecer. E, portanto, usando estes building blocks nesta ordem, respondendo a cada uma destes temas, acreditamos que qualquer instituição pode definir o seu caminho para a segurança e privacidade. Eu não vou entrar em mais detalhe na segurança e privacidade, até porque estou a chegar ao fim do meu tempo, mas deixo a todos os presentes aqui o convite. A Microsoft Portugal dedica o mês de maio à cibersegurança. E como parte dessa iniciativa lançou 8 sessões que começaram ontem, todas as terças e quintas-feiras às 17 horas. Basta acederem ao link e conectarem-se nas sessões, não tem inscrição prévia, e serão 8 sessões que vão permitir detalhar alguns destes tópicos que há pouco referi e algumas das soluções que estamos a traçar para alguns destes temas que têm sido muito falados nos últimos tempos. E para terminar, deixo só 2 notas importantes aqui à audiência. A Microsoft criou um plano específico para resposta ao Covid-19 e convido-vos a todos a visitar o que são essas iniciativas do Covid-19, e que passam por algum licenciamento gratuito, apoio a alguns dos nossos clientes, mas também a profissionais que não sejam clientes empresariais, a profissionais independentes, a escolas, etc. E, portanto, existe uma página específica para resposta ao Covid-19 e como a nossa tecnologia pode ajudar a responder. E existe também, deixar também esta nota, que existe um programa da Microsoft já há algum tempo, que se chama o AI for Good, que são projetos de investigação utilizando inteligência artificial para o bem da humanidade, e que desde janeiro temos um programa específico da AI for Good dedicado à saúde, e que foi lançado há 2 semanas, dentro deste programa, uma linha de investimento de 20 milhões de dólares da Microsoft para apoiar projetos no âmbito do Covid-19. E, portanto, deixo-vos aqui também esta nota: projetos que tenham a ver com informação, obviamente com a procura também da vacina ou da cura, mas também com a disseminação de informação correta, todo o tipo de projetos que tenham algum tipo de relação com o Covid-19 podem candidatar-se e ter apoio da Microsoft, que pode passar também por apoio de pessoal técnico que pode ajudar a avançar em alguns destes projetos, e deixo também aqui essa nota para a audiência. E assim termino a minha intervenção, passando aqui para a parte de perguntas e respostas.
Bom, então, boa tarde a todos. Começo por me apresentar. O meu nome é Joana Luís. Vou, antes de mais, também agradecer à Sandra Gil Mateus e à Microsoft pela intervenção tão pertinente e tão interessante. E, obviamente, agradecer também, em nome da SPMS, à APA pelo convite para moderarmos mais este webinar. Posto isto, e porque este é o momento em que damos início a esta fase de questões, eu começava por relembrar os participantes que podem colocar as questões através da caixa do Q&A do Zoom, que encontram aqui no fundo da vossa tela de ecrã. E, dito isto, vamos começar. Já temos algumas questões aqui em caixa e, portanto, eu se calhar começava por colocar aqui uma questão que vem da Sofia Fernandes, que pergunta se os cuidados personalizados e o acesso a estes cuidados pelos pacientes se podem traduzir num custo para as pessoas, para os próprios utentes. E nesse sentido, sabendo que tudo o que é personalizado é um serviço mais refinado, creio que a pergunta da Sofia seria no sentido de perceber se todas estas inovações acabam ou não por se traduzir num custo direto para os utentes, para os pacientes. Bom, eu diria que no imediato aquilo que nós temos visto, bom, começando se calhar por responder assim, nos últimos 10 anos o custo da tecnologia desceu substancialmente e por isso é que vemos muitas destas tecnologias mais recentes a serem cada vez mais utilizadas, porque a tecnologia está muito mais barata. E é fácil percebermos isso até pelas coisas que nós compramos para casa, sejam computadores ou sejam os nossos devices mais técnicos, como os iPads, os tablets, os telefones, etc. E, portanto, o acesso à tecnologia está mais barata. Se efetivamente algum desta personalização dos cuidados de saúde vai exigir investimentos, esses investimentos são, eu diria, na sua maioria, feitos pelas instituições de saúde. Se isso se vai refletir de alguma forma nos preços ou naquilo que é os custos para cada um dos pacientes, dependerá um bocadinho do modelo de negócio. Eu penso que Portugal tem um sistema de saúde que é único, não é? O sistema público de saúde e, portanto, que tem custos de saúde que são indiretos, por assim dizer, mas se pensarmos noutros países ou no sistema de saúde privado, eu acredito que podemos caminhar para níveis de, assim como temos em outro tipo de setores, eu pago mais para ter mais serviço e pago mais para ter um serviço mais personalizado. Eu acredito que isso sim pode acontecer no caso do privado, no caso do setor público depende muito como esses investimentos forem sendo feitos e da estratégia que cada uma das instituições de saúde quiser tomar. Mas não me chocava que chegássemos a um ponto em que haveria serviços pelos quais eu quero e vou pagar por eles. Ao invés de hoje que não temos acesso a esses serviços e que não podemos pagar por eles porque eles não existem. Ok. Creio que aqui também relacionado, não tanto já com a questão dos custos, mas encarando este aumento de custos potencial como um desafio também, vou partilhar aqui outra pergunta da Ana Torres, que pergunta que desafios antecipa e que desafios podem ser, e o que é que pode ser antecipadamente feito no que diz respeito à proteção de dados e à utilização da inteligência artificial para o diagnóstico precoce à população. Portanto, já aqui mais na área da proteção de dados e ligando um bocadinho com a questão da inteligência artificial também, que desafios se antecipam e o que é que podemos começar a ir fazendo neste âmbito? Bom, eu relativamente à proteção de dados, já existem e a Microsoft tendo na sua base serviços de tecnologia que assentam em serviço e não em produto, portanto a Microsoft tem feito um caminho de progresso, de vender uma licença para prestar um serviços esses que são prestados remotamente e portanto são os serviços na cloud e que têm por sua base a confiança e a segurança e também a proteção da privacidade dos dados. Eu diria que um caminho possível e um caminho que pode levar a esta proteção dos dados e à privacidade é que
deixemos para as organizações que estão focadas em proteção e privacidade algum desse trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que já existindo tantas ofertas no mercado de empresas especializadas na nossa proteção dos dados, na tecnologia inerente a essa proteção, que seja esse um caminho percorrido também pelas instituições de saúde e que, ao invés de tentarem fazer sozinhas, eu diria, o caminho da proteção individual dos dados, se recorram de apoios e de alianças para quem sabe fazer esse trabalho de uma forma mais estruturada e tem nisso o seu core de negócio, que é claramente o papel da Microsoft. Relativamente à inteligência artificial, eu percebo que haja aqui alguma dificuldade para se tirar benefício de tecnologia de inteligência artificial. É absolutamente necessário ter grandes bases de dados que possam ser trabalhadas. E essas bases de dados têm que vir das pessoas, e esses dados têm que vir das pessoas. E mesmo à volta do tema do Covid, tem existido agora muito a discussão à volta de quem é que quer dizer que está infectado e com quem é que se relacionou, para se conseguir rapidamente ter essa informação e saber onde andam as cadeias de transmissão. E isso levanta muitos dados, muitas questões à volta da privacidade dos dados. Eu diria que também aí há que recorrer a tecnologias que não só atestem pelo lado da inteligência artificial e do conhecimento dos algoritmos, mas que garantam a proteção dos dados e que garantam que esses dados onde estiverem, estão protegidos contra esses ataques. E eu também diria que há que haver sempre uma análise de equilíbrio e que nem tudo deve valer para nós deixarmos de ter a nossa vida privada e a nossa segurança. E, portanto, temos que encontrar mecanismos complementares sem que cada um de nós tenha que acredito eu, fazer uma publicação ou tornar público os seus movimentos, mas que consiga de alguma forma contribuir para uma análise mais alargada desses dados, mantendo obviamente a minha privacidade e a minha segurança. Entretanto, voltando àquele tema introduzido há pouco pelo Carlos, eu se calhar sugeria que fizéssemos aqui uma pausa muito breve nas questões e, aliás, que passássemos das questões colocadas pelos participantes a uma questão mesmo colocada por nós, e então ia sugerir a todos que, se puderem, se liguem ao Mentimeter no site mentimeter.com e usem o vosso telemóvel e este código que está a aparecer aqui no ecrã e que nos vão respondendo a esta questão que nós colocamos aqui. Depois, mais para o final, teremos a oportunidade de analisar os resultados e perceber exatamente em que pé é que estamos, mas deixamos uma questão simples. Gostávamos de saber se têm conhecimento de algum ciberataque na sua organização. É a pergunta cuja resposta nós queremos conhecer hoje. Nós vamos deixar a questão em aberto e enquanto vamos conversando deixamos este repto a que com os vossos telemóveis e através do Mentimeter vão respondendo. Entretanto, e enquanto vamos recolhendo as vossas respostas, vou aqui ver as questões que temos estado a receber, que entretanto já são várias. Vou partilhar aqui mais uma questão. Outra, agora acho que continuamos sempre aqui um bocadinho no campo dos desafios, daquilo que podemos esperar para o futuro. E Sandra, a questão que coloco agora, que também é de um dos nossos participantes, tem a ver com o desafio digital. E a pergunta diz que há pouco se falava na cibersegurança como um desafio e o que se pretende perceber agora era se o próprio acesso ao digital por parte da população não será em si mesmo um desafio. A pergunta é saber se a população está preparada para aceitar estes cuidados à distância com a mesma viabilidade a que estava acostumada a aceitar um cuidado mais presencial, que é uma pergunta que até ganha uma nova relevância considerando o contexto atual, não é? Se já faria sentido esta pergunta há 2 meses atrás, agora então se calhar não só faz mais sentido, como a resposta talvez seja diferente. É um equilíbrio. O que é que nós temos por um lado, e há pouco eu falava disso,
um ponto muito relevante de vulnerabilidade naquilo que são os dados pessoais, que é esta exigência e o comportamento de nós como cidadãos de querermos tudo no digital e, portanto, com facilidade fazemos download de uma app de um prestador de saúde para ter acesso à minha informação, para marcar consultas, para fazer um conjunto de atividades e temos pouquíssimo cuidado com as credenciais que usamos a fazer e, portanto, temos muito queremos fazer e somos muito proativos nisso. E depois, do outro lado, temos esta proteção que tem que existir, porque é exigido que, independentemente de eu usar uma password que é fácil de identificar, eu exijo que quem está do lado lá daquela aplicação proteja os dados que estão disponíveis. Por outro lado, vemos esta adesão, não é a adesão às ferramentas digitais e que toda a gente já consegue fazer, e depois temos, por outro lado, à vista alguma resistência naquilo que são os cuidados de saúde à distância. E eu digo alguma resistência e é como dizes, Joana, este período do Covid acelerou aqui muitas destas discussões e muito deste trabalho. Portanto, era impensável, se calhar, algumas das consultas a que temos visto serem feitas à distância, e neste momento as próprias pessoas, independentemente da sua idade dos pacientes, perguntam se podem fazer por telefone ou se podem fazer por videochamada, porque têm receio de se deslocar a uma unidade hospitalar. E, portanto, esse equilíbrio, efetivamente, é um equilíbrio difícil de gerir entre as expectativas de que seja tudo digital e depois então vamos lá todos para o digital, mas agora eu queria mesmo era ver o médico à minha frente, e esse tipo de equilíbrio é algo com que vamos lidando no futuro, mas eu diria que nos próximos meses vamos rapidamente ver uma evolução grande no sentido das teleconsultas e da telemonitorização. E o exemplo, deixo-vos esse reto, o exemplo que vos dava há pouco da Covilhã e da experiência da Opcare, se tiverem um bocadinho para ver a reportagem da SIC, vão ver que a maior parte dos doentes são doentes com alguma idade e que reagiram muito bem a esta monitorização remota e sentem-se muito acompanhados. E, portanto, cabe também a cada um de nós fazer esse papel nessa segurança de que o meio digital é tão ou mais seguro do que o meio físico e garantindo, obviamente, a proteção dos dados, porque nós estamos aqui também num ambiente digital e esta conversa está a ser gravada, mas haverá muitas consultas entre doentes e médicos que os doentes não quererão ver gravadas ou pelo menos disponibilizadas ou públicas e, portanto, há que criar também a cada um de nós e pelas instituições de saúde esse caminho da confiança e da segurança. Se calhar, antes de voltarmos ao Mentimeter e só para irmos fazendo aqui a gestão do tempo, eu colocava uma última questão. Vamos ver se ainda temos tempo para mais alguma, mas antecipo que se calhar já estamos quase no fim. Há bocado falávamos dos desafios destes cuidados de saúde digitais e ouvíamos sobre os cuidados personalizados, a capacitação das equipas de cuidados de saúde, a segurança e a privacidade. E a minha pergunta, e agora já saindo um bocadinho dos sapatos da moderadora, mas acho que também reflete um bocadinho as outras questões que tenho aqui, eu perguntava, olhando para estes desafios, qual é o deal breaker? O que é que pode impedir a concretização destes projetos auspiciosos? O que é que se põe entre nós e estes cuidados mais personalizados, a capacitação das equipas, a maior segurança, a maior privacidade? Visto de hoje, o que é que nos vai impedir de chegar a um futuro mais auspicioso? Eu acredito, e falando aqui em especial, mas não só, eu acredito para aquilo que é o universo muito representativo dos nossos cuidados de saúde e que são cuidados públicos, eu acredito que aquilo que pode atrasar é efetivamente a capacitação das pessoas que estão à volta da decisão. E acho que no passado, apesar de haver um caminho no nosso país que leva a toda uma modernização e a um caminho digital, e temos visto isso em vários setores, e havendo até a disponibilidade financeira para haver alguma desta evolução, é preciso capacitar os profissionais
que estão envolvidos nestas decisões, de que tomam as decisões certas. Eu acredito que em muitas das situações não se progride mais rápido porque não se perde o tempo, não se gasta o tempo suficiente a dar capacidade às pessoas para tomar decisões que sejam decisões de futuro. E, portanto, como qualquer um de nós, perante um desafio de futuro, se não tem informação que lhe permita decidir, acabará por decidir como decidiu 5 anos antes, e isso acontece em muitos destes desafios digitais. E temos um bom exemplo disso recente no nosso país, não é? A administração pública conseguiu pôr uma grande parte dos seus funcionários a trabalhar remotamente durante o período do Covid, algo que era impensável há 6 meses atrás. E se na grande maioria dos responsáveis das nossas instituições lhes fosse pedido esse desafio, o conhecimento provavelmente não existia, ou existia pouco, e os meios também não eram muitos, é verdade. Mas perante uma emergência nós temos esta capacidade também como portugueses, não é? De desenrascar e fomos para a frente e fazemos. E isto acelerou também muito este conhecimento. E eu acredito que esse pode ser o ponto que nos pode atrasar nesta evolução e que temos que tomar consciência que precisamos de capacitar as pessoas para tomar boas decisões. E esperar que essas decisões depois venham, porque acredito que todos nós, perante a mesma informação e as mesmas, perante a mesma informação e genericamente a mesma formação, tomamos decisões muito similares. E, portanto, quando não as tomamos é porque não temos a informação toda, e acho que existe essa falta de informação e de capacitação dos nossos recursos. Fala-se muito na transformação das forças de trabalho, fala-se muito de como a inteligência artificial e a robótica vai tirar trabalhos que existem hoje, mas falamos muito, mas estamos a fazer pouco para lá está, reconfigurar essas carreiras e esses profissionais. E isso vai ajudar também a que sejam tomadas estas decisões mais rápidas, porque se vão perceber que afinal são decisões fáceis e que têm tudo para correr bem. Sandra, entretanto tenho aqui uma última questão do Tiago Botelho, que chegou há uns minutinhos e é realmente interessante, portanto eu acho que vamos esticar só estes últimos minutos com mais uma questão. Diz o Tiago que ao longo da última década tem sido difícil demonstrar a contribuição das tecnologias para reduzir o custo do tratamento das doenças. E fala, por exemplo, na monitorização das doenças crónicas. E depois diz que isto se tem revelado um entrave ao investimento massivo neste tipo de soluções. E pergunta então que evolução houve em Portugal na disponibilização e existência destes dados e se o Covid vem de alguma forma acelerar a criação destas bases de informação e o potencial de utilização destas bases de informação pelas novas tecnologias. Portanto, mais uma vez no campo dos desafios, das oportunidades. Sim, eu acredito que sim, ou seja, eu acredito que no passado se assistiu a pouco investimento nessa área e, portanto, não é caso único no setor da saúde, também vemos isso no setor da educação, por exemplo, e que efetivamente existiu pouco investimento e depois temos esta pescadinha de rabo na boca, não é? Que é, não se investe, não se consegue ver os resultados, não se vê os resultados, não se investe e andamos nisto. E acredito que quando se fazem pequenos pilotos consegue-se perceber os benefícios, mas não se consegue tirar daí o valor financeiro agregado a uma estratégia de mais médio e longo prazo. Portanto, acredito que este tema do Covid veio acelerar alguns destes temas e que pode reabrir a discussão de a partir de que momento, como instituição de saúde, eu vou efetivamente virar para o lado preventivo ao invés do reativo, que é o tal novo normal, ou seja, a partir de que momento é que eu passo a tratar na prevenção, porque efetivamente a prevenção é comprovadamente o melhor business case ou aquilo que dá os melhores resultados de negócio para investimentos de futuro. Mas temos que estar na disposição de fazer investimentos à cabeça para trabalhar nessa prevenção, para ter resultados no futuro, quer do ponto de vista da extensão da nossa vida, quer do ponto de vista dos benefícios financeiros, porque trata as doenças muito mais cedo e trata uma perspectiva da prevenção. E, portanto, acredito que o Covid pode, esta situação do Covid, e até parece que
tem sido uma coisa boa e não tem sido, e tem sido trágico para a humanidade e para nós aqui em Portugal também, mas vai trazer para cima da mesa, acelerar muitas destas tecnologias e muito também do tratamento desta informação, porque vamos efetivamente entrar num momento em que temos que trabalhar todos muito mais na prevenção, porque este tipo de vírus também exige isso. Exige que aquilo que nós fazemos ao estar todos em casa a fazer esta webinar é prevenção, e é isso que estamos a fazer. E, portanto, entrando nesse mindset, acho que empurramos o país e o mundo também para um mindset da prevenção, e que acredito que pode ser aí o desbloqueador do que tem sido visto nos últimos anos, que tem sido um orçamento muito destinado a manter o que já existe. Ok. Obrigada, Sandra. Entretanto, continuamos a receber muitas questões, mas acho que estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo e, por isso, só agradecer mais uma vez à Sandra a exposição tão interessante e, obviamente, aos participantes pelas questões que foram várias e que continuam a cair, realmente interessantes também. Deixa-me só dizer, Joana, que eu fico disponível para ter os meus contactos, estavam na apresentação e sou fácil de encontrar no LinkedIn, e têm os contactos também se me quiserem enviar essas questões por e-mail, estejam à vontade, que eu farei questão de responder a todas. Ok, perfeito. Entretanto, dando aqui uma vista de olhos aos resultados do Mentimeter, são, diria eu, agora falo só por mera convicção pessoal, mas diria eu, surpreendentes. Temos aqui, quanto à questão do conhecimento dos ciberataques na organização, temos 10 respostas negativas e 10 respostas positivas, não é? Por um lado, ilustram não só que este é um dos temas do dia, não é? Verdadeiramente, e quando se fala em saúde e em saúde digital, nunca, mesmo considerando a própria natureza da informação que vai sendo transmitida e a quantidade de players que acabam por estar envolvidos, não se pode nunca ignorar esta questão da cibersegurança, mas, curiosamente, dos nossos participantes, aparentemente, metade dos que responderam à questão não têm conhecimento destes ciberataques, seja porque eles não existiram ou porque não chegaram ao seu conhecimento. E depois, entretanto, voltamos a ver também que quanto a eventos na organização relacionados com privacidade da informação, um bocadinho diferente, temos 13 respostas positivas e já só 5 respostas negativas, o que diria eu só reforça também um dos pontos que a Sandra referia há pouco, que é a necessidade das organizações manterem um esforço constante e que nunca acaba, não é? Porque mão em mão com o digital vem sempre esta preocupação com a segurança. Com isto, voltava a agradecer a todos e passava a palavra ao Carlos Sousa, que nos vai deixar umas conclusões finais. Obrigada. Obrigado, Joana. E obrigado, Sandra. Excelente apresentação. Acho que o debate foi profícuo, foi variado. Muitas questões, foi oportuno dentro deste tempo, obviamente não queríamos também ocupar-vos muito tempo, mas foi possível de facto levantar aqui várias questões, aprofundar alguns temas. Para nós estas áreas da colaboração são cada vez mais críticas, são cada vez mais relevantes, basta assistir à situação que todos estamos a viver para perceber que desde os cuidados primários, agudos, autarquias, a administração central, é cada vez mais pertinente a colaboração, a partilha da informação para prestarmos cuidados mais seguros, mais eficazes e, portanto, são questões que merecem uma reflexão de todos e a mobilização de todos. E é isso que também pretendíamos com este webinar, é no fundo partilhar aquilo que para nós são aspectos relevantes, digamos assim, e contar com a mobilização da sociedade, digamos assim, para darmos um passo à frente e para conseguirmos construir. Existem várias oportunidades, a própria Microsoft deu exemplo, no caso particular do Covid, de lançar iniciativas, têm surgido muitas outras organizações, eu recordo também a Amazon, recordo tanto as Siemens, etc., que têm no fundo lançado até recursos financeiros para enfim, podermos desenvolver e podemos enfrentar uma situação como esta e, portanto, estas duas grandes áreas
da medicina colaborativa ou personalizada do ponto de vista da forma como endereçamos o diagnóstico e o tratamento. E vejam como tem sido tão recorrente, até na comunicação social em geral, a forma como para um mesmo diagnóstico, digamos assim, o outcome final é tão diferente, fruto do nosso património genético e da forma como, por exemplo, um vírus interfere com o nosso organismo. E, portanto, os aspectos da medicina personalizada têm vindo a evoluir e são cada vez mais importantes, e a tecnologia é absolutamente crucial para, de facto, um desfecho construtivo e eficiente e de futuro. Queria também partilhar convosco o link para avaliarem o nosso webinar do ponto de vista da pertinência e do interesse que tem para o vosso dia-a-dia e, de fundo, para o vosso trabalho, digamos assim, e aquilo que é do vosso interesse. E, portanto, gostávamos que também deixassem o vosso feedback, porque serve para nós, no fundo, melhorarmos todos melhorarmos sempre, digamos assim, e também dizer-vos que foi a 6ª edição, o que significa que daqui a um mês, se Deus quiser, teremos uma 7ª edição, que será subordinada ao tema Lean Agile na área hospitalar, e, portanto, o enfoque que será dado será num caso particular das urgências hospitalares, e, portanto, fica já o repto, eu penso que todos têm muito interesse, é uma área absolutamente crucial em termos de recursos, de consumo, onde qualquer otimização no processo de trabalho de uma urgência se reflete na organização como um todo, é uma porta de entrada, é extremamente consumidor de recursos, portanto é absolutamente crítico a urgência, e portanto fica desde já o reto para participarem no próximo webinar daqui a um mês subordinado a esse tema, e resta-nos agradecer à Sandra Mateus e à Microsoft por terem aceito o convite e por terem participado e colaborado nesta organização, mais uma vez à SPMS por, em coautoria, organizar connosco. Muito obrigado, Joana, por esta excelente moderação. O webinar estará acessível no nosso YouTube, no YouTube da APA, e, enfim, esperamos ter ido ao encontro das vossas expectativas com este tema, e em meu nome e em nome da APA, agradecer uma vez mais. Muita saúde e até ao próximo webinar. Obrigado.